Olá, muito bom dia. Estamos chegando com o Jornal da Manhã desta quarta-feira, hoje dia 15 de julho de 2020. Eu sou Eudes Figueiredo. A partir de agora nós vamos comentar os principais assuntos da região de Presidente Prudente e também do país que trazem reflexos para a nossa região. Nós estamos com os nossos comentaristas Adilson Brevileri, também Adolfo Padilha e Fernando Gessi para trazer os seus destaques de hoje. Bom dia, Eudes. Bom dia, amigos da bancada. Bom dia a todos os nossos ouvintes. Hoje eu vou fazer um comentário lembrando de um dado. A Imperial Scholar, da Inglaterra, que foi o instituto que causou pânico no mundo, calculava que nós teríamos 80% da população mundial contaminada e desses 80%, 1% morreria com o coronavírus. Graças a Deus eles erraram. E eles pregavam ainda que o mundo fechasse por 18 meses ou até a criação de uma vacina. Então, a turminha do berrante virtual aí tem que ver que nem tudo que sai na internet pode ser verdade. O meu destaque hoje vai para o STF mais uma vez. Ontem, durante o seu plantão, Dias Toffoli colocou aí nas ruas nada mais, nada menos do que Gedel Vieira Lima. Para quem não sabe, Gedel foi o operador ali do MDB, onde foi encontrado dentro do seu bunker a modesta quantia de 55 milhões de reais. Uma coisa é certa, ou o Senado coloca um basta em algumas ações de alguns ministros do STF, ou essas pessoas vão continuar ridicularizando a sociedade brasileira. Bom dia, Eudes, bom dia a todos. Olha, o governo vai demitir servidor que fraudou o auxílio emergencial do governo. Pois é, após constatar que impressionantes, olha só, hein, 396.316 servidores fraudaram o auxílio emergencial de R$ 600 pagos pelo governo a pessoas pobres. O próximo passo do governo, por meio da Controladoria Geral da União, vai ser separar o joio do trigo, para depois, literalmente, cortar as cabeças. E serão poupados só aqueles cujos nomes, CPFs, foram usados por golpistas, né? No Banco dos Réus, servidores que embolsaram R$ 600 serão demitidos a bem do serviço público e estarão respondendo por crimes como peculato e falsidade ideológica. Pois é, entre os 396.316 agentes públicos que afanaram aí quase 280 milhões de reais, estão 17.551 militares da União, o que já é uma vergonha. E a Controladoria também identificou um total de 7.236 servidores federais, mas a grande maioria, 371.529 servidores, está no Distrito Federal, nos estados e também nos municípios. E olha, todos eles estão na mira certeira porque o ministro-chefe da CGU afirmou que tem como identificar os servidores que cometeram a fraude para poder se apropriar do dinheiro público do auxílio. É mais uma faxina para poder ajudar o nosso país a encontrar o caminho de um país desenvolvido e com o servidor público com mais qualidade e livre da sombra da corrupção. A Secretaria Municipal de Cultura informou que desde ontem estão abertas as inscrições para os artistas interessados em participar da programação da Parada do Orgulho LGBT+, em Presidente Prudente. Neste ano, o evento acontece no dia 26 deste mês, das 4 até às 7 da noite. Será online por conta da pandemia do novo coronavírus. 2 pontos a ser analisados aí. Primeiro, não podemos deixar de destacar a iniciativa do secretário, do Paulo, que é a função dele ter criatividade nesse momento de pandemia e manter de alguma forma a realização de alguns eventos. E o outro ponto é o seguinte, é tão relevante assim esse evento agora? A prefeitura, com a falta de dinheiro que está, vai se gastar por volta de R$11 mil. Será que é relevante? Será que precisa mesmo fazer? Então, é isso que a gente tinha que pensar. Falta reafirmar. O secretário está certo, ele tem que criar eventos, ter proposta. Só que é relevante gastar esse dinheiro agora? O prefeito acabou de mandar para a Câmara a venda, tentando vender um ativo da prefeitura, justificando a pandemia, querendo dinheiro. Em todos os cantos da cidade, do Brasil, do mundo, está todo mundo atrás de dinheiro. Vários eventos foram cancelados. Não poderia fazer esse evento sem custo? Precisa ter.
Porque se o pessoal da categoria quer fazer um evento, quer participar, precisa ter premiação? Não seria mais só para manter, fomentar a cultura LGBT? Então, eu acho que não deveria gastar dinheiro com isso, não. Eu acho que é impróprio e o momento não é o oportuno. O movimento Coalizão Negra por Direitos, CND, formado por 150 organizações e movimentos negros do país, ingressou ontem com uma representação contra a Polícia Militar de São Paulo e o governador João Dória na Organização dos Estados Americanos, OEA, exigindo providências no caso da comerciante negra que teve o pescoço pisado por um PM em Parelheiros, na zona sul de São Paulo. Acompanhei aquela reportagem logo assim, que na verdade passou em todos os lugares, e as cenas realmente são deprimentes, são deploráveis. Foi um excesso ali, eu acho que de força, sem necessidade alguma. Foi tudo por conta de um evento que estava acontecendo ali, um bar, né? Parece que era um bar ali, alguma coisa assim. E tinha música, parou pessoas com carro na frente, e algumas pessoas começaram a se incomodar com relação àquilo. Aí foi chamado a polícia, e a polícia ali fez a sua parte, né? Mas pelo jeito não deu muito certo, não. Realmente pisar em cima de uma pessoa. Agora, as cenas que apareceram também tiveram alguns detalhes bem interessantes. Um dos militares ali que estava dando apoio teve que apontar a arma para outros cidadãos também, em uma situação ali bem complicada. Aí um outro chegou gravando. Então, tudo isso aí, num momento complicado, tem que tomar um pouco mais de cuidado. Mas eu não entendi até agora por que teve que fazer isso, tá? Essa representação junto à OEA. Se vocês analisarem, o corregedor ali da Polícia Militar que pegou o caso para ele é negro também, é uma pessoa de cor. E ele foi bem contundente no posicionamento dele. Vou apurar e vou colocar ali as sanções ali, o que for preciso. Mas isso não vai passar em branco. Agora, representar a OEA, eu não entendi. Isso aí é dizer que a nossa corregedoria não serve para nada. Não gostei dessa atitude, não. Esse ato de representar a OEA é política. Na verdade, essas entidades, acho que o que elas menos querem é defender de fato os negros. Elas querem se aproveitar, se aparecer, porque nós temos tantos outros exemplos de policiais negros que são assassinados e a gente não vê eles fazendo nada. Nós temos agora, recentemente, um ministro negro que foi nomeado, foi massacrado nas redes sociais, foi execrado nas redes sociais, e você não viu nenhum lacrador falando nada, você não viu nenhum movimento falando nada. Ah, ele mentiu no currículo dele? Bom, está mostrado e comprovado aí, só que o berrante virtual não mostra, que até ministro do STF teve enganos no currículo dele. Então, isso não passa de politicagem, querer manter acesa essa chama da divisão de classe. Claro que a violência contra qualquer pessoa ela é repugnante. Claro que nós temos que ser contra. Mas quando você vai analisar o cenário como um todo, como o Jesse acabou de falar, tem que ver o que aconteceu lá, né? Tem que ver o que levou o policial a essa atitude exagerada. Tem que ver, porque do jeito que eles colocam, parecia que era um ambiente familiar, que estava tudo certinho, tudo bonitinho. Mas às vezes não é isso que acontece. E o policial ele vive sob uma pressão. É um tal de crucificar o policial antes de qualquer avaliação que chega a ser um absurdo. Claro, como em todos os lugares nós temos bons e maus policiais. Como em todos os lugares nós temos bons e maus padres, pastores, professores, ministros, deputados, enfim. Mas é um tal de que quando é um policial, vem todo mundo para cima de uma forma que a gente chega a ver, né, na grande mídia, às vezes, um bandido fugindo e o policial tem que atirar, fazer alguma coisa, a manchete é que o bandido estava tentando se defender da violência. Então, esse é o Brasil que nós precisamos mudar, né? E reafirmo, qualquer tipo de violência ela é repugnante. Usuários do transporte público da cidade de São Paulo estão com medo de contrair o novo coronavírus nos trens, ônibus e metrô da cidade. Segundo os passageiros, há aglomeração nas filas, coletivos cheios e ônibus que circulam com janelas fechadas. Qualquer ambiente que você tenha uma aglomeração de pessoas, você já corre o risco de ser contaminado. Ainda mais em ambiente que você tem uma concentração num espaço bem menor, que é o interior dos ônibus, com janelas fechadas, aí o perigo acaba aumentando até a potencialidade da coisa. Mas é interessante também notar que as empresas têm que ter uma responsabilidade muito grande, uma atenção extremamente redobrada e fazer a higienização com equipamentos de pulverização para que possa eliminar, de uma certa forma,
todos os restícios que possam estar dentro do ônibus a cada viagem, né? A cada viagem que o ônibus faz, dependendo a viagem sendo muito extensa, talvez até instituir uma parada emergencial que desçam todos os passageiros e aí entram com o equipamento, fazem a higienização e depois retornem novamente. Talvez assim a gente consiga amenizar grandemente a contaminação. Mas agora que é fato também que a pessoa vai estar dentro do ônibus, se não estiver usando máscara, uma máscara que tenha realmente uma qualidade, luva, talvez até, mas álcool em gel, para que não possa se contaminar nesse pequeno espaço que a pessoa vai ficar dentro de uma viagem, dentro do ônibus, é essencial também, né? Como ela também precisa do transporte para poder chegar ao trabalho, para chegar no seu destino. Um estudo da Fundação Roberto Marinho e do INSPER, um instituto coordenado pelo economista Ricardo Paz de Barros, e lançado ontem, indica que o jovem fora da escola custa mais ao país que o investimento feito para que ele conclua a educação básica. Segundo a pesquisa, são gastos cerca de R$90 mil por aluno ao longo de 14 anos da educação básica, que compreende pré-escola, ensino fundamental e ensino médio. Ontem, inclusive, eu vi a reportagem a respeito disso. Gostaria até de parabenizar aqui a instituição pela pesquisa que foi feita, foi muito bacana, porque ela provou mais uma vez que todo aquele trabalho que foi realizado na famosa pátria educadora dos governos anteriores, de pouco serviu, né, para grande parte da sociedade brasileira. Quando nós dizemos ali, a pessoa às vezes pode interpretar um pouquinho mal, mas, pô, calma lá, se nós gastamos 90 mil para uma pessoa durante 14 anos da sua educação, e depois nós gastamos mais, fica muito mais caro se ele não completar a educação, pode parecer esquisito essa análise, mas ela é muito clara. Por quê? Você gasta 90 mil para que a pessoa fique ali todo o período, né, de 14 anos dentro da educação infantil, educação fundamental, ensino médio, e se você não fizer esse gasto, essa pessoa tem grandes possibilidades, né? Isso é bom deixarmos claro aqui, que inclusive a pesquisa faz isso, da pessoa ter problemas com não ter falta de emprego, não conseguir emprego, então ele vai ter que ser auxiliado pelo Estado, ele vai poder ser ali acometido por infrações penais, pode ir para um lado do mau caminho, vamos dizer assim. Então isso aí também vai custar aos cofres públicos com relação à parte prisional, manter essa pessoa presa. Então existe ali uma série de situações que poderão acontecer com essas pessoas que não sofrem esse processo de educação. Agora, nós temos uma evasão escolar no ensino médio muito grande ainda. E, infelizmente, as nossas universidades aqui, elas não conseguem, né, colocar toda essa massa de alunos, até por questão de falta de vaga, para que eles possam ter também um segundo grau. E o Brasil, percebendo isso, fez um grande investimento nas escolas técnicas. Se vocês analisarem países desenvolvidos, a porcentagem de pessoas que termina o terceiro grau, o ensino, né, na faculdade, é pouco. Agora, o ensino técnico, tecnológico, é altíssimo. E é isso realmente qualifica a mão de obra para o dia a dia. Então, essa pesquisa ela é muito interessante, sim, e para analisar e fomentar as políticas públicas para que isso não aconteça e nós não tenhamos essa evasão. Agora, a educação brasileira ela é arcaica, ela é ultrapassada, ela não incentiva o aluno, ela escraviza o professor, que é o grande, eu falo sempre isso, o professor é a vítima da coisa. O erro está na parte técnica, de quem coordena a educação nesse país, tá? Ou nos anos passados. Isso aí, sim, precisa ser mudado e mudado urgentemente. Olha, essa é uma questão bem ampla, uma questão que, como o Jesse disse, ela acaba alcançando várias esferas, né? Nós temos o problema social de famílias que são pobres, que não conseguem ter uma renda familiar para que possa se minimamente sustentar com um digno prato de comida no almoço e no jantar. A própria família acaba fazendo com que esse jovem procure subempregos para poder trazer o sustento para dentro de casa. E o país também faz um investimento em escolas, em professores, em material didático, uma série de fatores que é globalizado em termos de classes, de quantidades de alunos. Se o aluno não for, o dinheiro já está gasto, né? Então, se há evasão, o dinheiro já foi empenhado ali. E a gente chegar a uma perda de mais de R$370 mil
por aluno que abandona a escola é um fator muito sério. E outra coisa também, a gente está cansado de ver de empresas que precisam contratar profissionais e ela não consegue encontrar o profissional qualificado, porque essa é uma consequência também da evasão. Você tem vagas em várias empresas, mas você não consegue preenchê-las porque você não tem profissional capacitado para poder preencher essas vagas. A Procuradoria-Geral da República denunciou ontem o deputado Ottoni de Paula ao Supremo Tribunal Federal pelos supostos crimes de difamação, injúria e coação em vídeos com ataques e ofensas ao ministro Alexandre de Moraes, do STF. A denúncia será analisada pelo tribunal e, se aceita, o deputado se tornará réu em uma ação penal. É mais uma prova evidente de que não necessitamos de uma lei do fake news. O Código Penal, como eu já disse aqui no passado, ele tem como nos defender de calúnia, difamação, como agora o ministro está sendo defendido. Então, essa lei, essa que foi uma invenção do cara que acabou de ser preso semana passada, do gabinete do ódio, que ficaram alimentando tudo isso para tentar desestabilizar, só tem um objetivo. Eles querem desestabilizar o apoio maciço que o atual governo federal tem nas redes sociais. É só esse o objetivo. Porque o gabinete do ódio não parte da turma do apoiadores do presidente. Fake news, a maior vítima de fake news é o presidente. E isso comprova o quê? Nós não precisamos perder tempo com isso. Essa lei da fake news não passa de uma tentativa dos deputados corruptos, políticos envolvidos em corrupção, que não podem sair às ruas porque a rede social hoje propaga tudo que eles fazem de errado. E eles estão vendo na fake news uma possibilidade, primeiro, de dar medo nas pessoas de falar, de se expressar, e segundo, dizer, olha que eu te pego. Então é um absurdo. Isso comprova mais uma vez que nós não precisamos de regulamentação nenhuma sobre fake news, porque nós temos sim como nos defender. A Câmara dos Deputados aprovou ontem a medida provisória que dá ao governo federal o poder de adotar medidas de restrição para a circulação de pessoas e de bens, além de manutenção de serviços durante a pandemia do novo coronavírus. Num primeiro momento, os deputados aprovaram o texto base, depois passaram a analisar os destaques. Vamos lá para os nossos comentários. Uma certeza a gente tem. Se não fosse a opinião popular da forma que está, no sentido de entender que o presidente perdeu a autonomia através de uma jogada política entre STF e governadores para enfraquecê-lo publicamente, isso há 4, 5 meses atrás, essa medida provisória eles teriam deixado caducar, como eles deixaram a da redução do seguro de acidente, como eles deixaram caducar a medida provisória que não obrigava mais a pagar carteirinha de estudante. Tudo que eles puderem fazer para enfraquecer a popularidade do presidente, eles iriam fazer. Mas como eles viram que o tiro saiu pela culatra, então eles colocaram em pauta e aprovaram a medida provisória. Os subsídios concedidos pelo governo federal custaram 348,3 bilhões aos cofres públicos em 2019. Foi o que informou ontem o Ministério da Economia. O valor corresponde a 4,8% do Produto Interno Bruto do ano passado. O PIB é a soma de todos os bens e serviços produzidos no país. Comentamos alguma vez sobre isso aqui no programa. Esses subsídios eles são dados a alguns setores específicos. Setor automobilístico, setor de telecomunicações, tecnologia, setor da construção. O principal objetivo é custar a coisa menos para que isso aí chegue a um preço melhor e as empresas consigam ali colocar o produto a um preço mais acessível para as pessoas. Na verdade, isso aí, para mim, foi feito um grande lobby no passado, lá dentro do Congresso, onde aprovou-se esse tipo de subsídio, o que, na verdade, eu acho que não deve mais acontecer, isso deve sim acabar, porque isso aí não teve reflexo nenhum para a sociedade. Isso aí simplesmente aumentou os ganhos dessas empresas com relação a sua receita e sua despesa. Agora, um detalhe é importante deixarmos claro aqui. Por que nós não fazemos uma reestruturação do Estado com relação a toda a parte da carga tributária? Fazemos uma análise sobre isso tudo aí, para que nós consigamos colocar um produto mais barato, ou seja, é aquilo lá. Infelizmente, o Brasil, ele destoa de todos os modelos econômicos do mundo. Aqui, nós, infelizmente, ainda taxamos a produção,
onde nós deveríamos taxar os ganhos, e aí sim a sociedade poderia receber todos esses produtos com valor menor, nós aumentaríamos ali o poder de aquisição da sociedade, automaticamente nós aumentaríamos também a carga tributária. Então, é feito assim. Existem estudos sendo feitos no Congresso, mas é brincadeira, porque a maioria das pessoas que estão ali não sabem nem como é que é a complexidade de emissão de uma nota fiscal eletrônica no país. Então, isso é complicado. Agora, essa análise precisa ser feita sim, esses subsídios eles precisam virar a serem extintos, e aí sim nós tivemos uma reforma tributária. Coisa que o Congresso poderia ter feito durante esses 3 meses, eles ficaram aí resolvendo absolutamente nada e demoraram 3 meses para aprovar a lei que nós acabamos de falar aqui, sendo que era de extrema necessidade no ato no qual ela foi colocada. E a partir de hoje, pelos próximos 15 dias, a Câmara Municipal de Presidente Prudente retoma os atendimentos presenciais para a população. Será das 9 da manhã até o meio-dia. A retomada dos atendimentos se dá por conta da atualização do painel de fases da retomada econômica do Plano São Paulo do Governo do Estado, no qual o presidente Prudente avançou para a fase 2, a fase laranja. E é fundamental que a população possa ter acesso ao vereador para que possa fazer as suas reivindicações, apresentar as suas necessidades que acometem nos seus bairros, as coisas que são importantes, que são resolvidas através de um decreto-lei, de um projeto de lei que é apresentado pelo próprio vereador. E é claro também que esse atendimento será seguido aí com todas as questões necessárias para a questão de higienização, de segurança contra a pandemia, contra o coronavírus, né? Agora, eu acho que é muito importante, sim, a população voltar a ter um acesso, mesmo que seja gradual e seja com um tempo determinado, para poder apresentar. Eu tenho certeza que tem muita gente na população que está precisando, querendo falar com o vereador por conta de problemas que está enfrentando já há algum tempo e não consegue. Então, essa é uma grande oportunidade que a gente vai ter aí com essa iniciativa da Câmara Municipal. A Advocacia Geral da União defendeu no Supremo Tribunal Federal o arquivamento do pedido da Câmara e do Senado para proibir o desmembramento de empresas estatais em subsidiárias, com a intenção de vendê-las sem a necessidade de aval do Congresso Nacional. Em manifestação à Corte, a AGU negou que a Petrobras esteja agindo para fraudar ou burlar uma decisão do Supremo, que atualmente exige autorização legislativa para a venda de estatais. Absurdo, né? Eles estão tentando, como a gente disse no comentário anterior, travar de tudo quanto é forma o plano econômico liberal que o Paulo Guedes, juntamente com o presidente Bolsonaro, tem para o Brasil. O que daria e o que possibilitaria muitas coisas, muitos investimentos, a credibilidade internacional já é boa, iria melhorar muito, e tudo que eles puderem fazer para travar, como existe um regulamento já de propósito para dificultar a privatização das estatais, eles acharam um mecanismo de poder fazer isso tipo por lotes, né? E agora a Procuradoria-Geral da União está tomando atitude para que isso não seja impedido, porque é preciso vender. Quem não é a favor de vender as estatais? Sai na rua e pergunta. Quem não é a favor são os políticos que têm seus padrinhos todos lá ganhando salários de 15, 20 mil reais, não produzem nada, não fazem nada, e quem paga essa conta somos nós, como sempre. Então tem que privatizar, inclusive Petrobras tem que privatizar tudo. O Estado só tem a obrigação de cuidar da nossa saúde e educação. O resto tem que ser iniciativa privada. E ponto final. O governo atual, ele herdou dos governos passados em torno de 150 empresas estatais. Essas 150 empresas estatais geravam um déficit nominal aqui para os cofres públicos da ordem de 90 bilhões de reais. Essas empresas, elas, na verdade, eram verdadeiros cabides para acomodar todo aquele pessoal indicado por esses partidos que tomavam conta e se apoderaram da nação em tempos aí de 20 anos, mais ou menos 20 anos para cá. Essas pessoas, elas não possuem, ou não dá para falar ao certo, mas em tese, grande parte delas não possui qualquer qualificação para estarem nos postos que estão de diretoria de empresas. Fato é que todas essas empresas geraram um verdadeiro rombo aos cofres públicos que chegaram a somar algo perto de 90 bilhões de reais. Isso tudo precisa acabar.
Agora, esse detalhe de fatiar as empresas para serem vendidas, vamos fazer uma análise bem rápida. Qual que é a matriz de funcionamento da Petrobras? Qual que é a função principal da Petrobras? Extrair petróleo. Então, o que acontece? Se vocês quiserem manter a Petrobras, até por estratégias do governo, né, mantenha a Petrobras, tudo bem, mas o resto privatiza tudo. Inclusive as outras 100 empresas que, na verdade, são inúteis, não servem para nada. Agora, infelizmente, mais uma vez, é o poder legislativo tentando se intrometer em ações do executivo, da qual a sociedade está cansada de saber e não aceita mais. Essas empresas precisam, sim. O governo administra recursos, o governo não administra empresas. É estranho até, né, que o Supremo tenha feito uma ação nesse porte, né, extremamente política, para poder manter os seus aliados empregados. Uma boa parte do dinheiro que o Brasil levanta com seus impostos, com os tributos, um percentual estrondoso vai para pagamento de folha de pagamento. Então, um país que tem uma carga como o nosso tem, e a gente acaba perdendo muito isso no mercado internacional, a gente não tem poder de poder investir em tecnologia ou poder abrir o mercado para que a gente possa ter empresas mais atuantes, que possam gerar mais empregos. Então, eu vejo como uma maneira extremamente positiva essa atitude da AGU e contra essa atitude do Supremo Tribunal Federal, né, que está indo contra tudo aquilo que nós estamos querendo que o Paulo Guedes faça. Enfim, até que enfim uma notícia boa contra o Supremo Tribunal Federal para acabar com uma atitude dessa. Muito bem, é isso aí. Obrigado a todos que estiveram aqui com a gente no Jornal da Manhã, edição local. Nós voltamos amanhã, quinta-feira, a partir das 11h30 da manhã. Um grande abraço e até lá.